dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre 3º Nef, capítulo 4. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a ler esse capítulo 3º Nef 4, dessa forma, com a oração e a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras. Nesse capítulo 3º Nef 4, então, nos capítulos anteriores nós vimos, no capítulo anterior nós vimos que os nefitas tinham se preparado para se defenderem dos ladrões de Gadianton, dos exércitos dos ladrões de Gadianton, tá? E eles então os nefitas tinham se reunido num lugar só e feito fortificações ao redor, um lugar ou dois, uma cidade ou duas cidades, e feito fortificações ao redor, colocado vigias e exércitos ao redor, tá? E então esses ladrões de Gadianton vieram atacar eles, tá? Atacá-los. E eles chegaram então nas terras ao redor, e as terras estavam abandonadas, então eles não conseguiram, os ladrões não conseguiram escravizar ali o povo, dessa forma, porque não tinha mais ninguém ali nas terras, E também eram terras de cultivo, e cidades, então não tinha animais de caça, ou se tinha muito pouco, Daí fala assim no versículo 4, diz assim: portanto os ladrões não tinham oportunidade de roubar e de obter alimento, a não ser batalhando abertamente com os nefitas. E estavam os nefitas reunidos em um só grupo e eram muito numerosos. E haviam reservado para si provisões e cavalos e gado e rebanhos de todo tipo, a fim de poderem subsistir durante 7 anos, no curso dos quais tinham a esperança de eliminar os ladrões da face da terra. E assim se passou o 18º ano. Tá? Então a única opção que eles tinham era batalhar contra os nefitas, tá? Porque eles não tinham mais caça e não tinham de quem roubar os alimentos, Que os nefitas tinham pego todas as provisões, os rebanhos, os cavalos, e reunido lá naquele grupo, tá? E eram muito numerosos, diz aqui. Daí nos versículos 8 ao 10 fala o seguinte: e aconteceu que quando os exércitos nefitas viram a aparência do exército de Gideane, caíram todos por terra, clamando ao Senhor seu Deus que os salvasse, livrando-os das mãos de seus inimigos. E aconteceu que os exércitos de Gideane, quando viram isso, começaram a gritar em alta voz por causa de sua alegria, pois acharam que os nefitas haviam caído de medo devido ao terror de seus exércitos. Estavam, porém, enganados, pois os nefitas não os temiam sim a seu Deus, a quem suplicaram proteção. Portanto, quando os exércitos de Gideane se atiraram sobre eles, estavam preparados para enfrentá-los e receberam-nos na força do Senhor. Tá? Então os nefitas tinham todas as provisões necessárias, tinham as fortificações, os seus exércitos, e eles oravam ao Senhor pedindo proteção.
Tá? Então eles não temiam os ladrões de Gadianton. Eles temiam ao Pai Celestial. E por isso estavam pedindo para o Pai Celestial que lhes dessem proteção. Então eles se prepararam bem para se defenderem desse ataque, dessa tentativa de invasão e de roubo. E aqui fala que eles eram bastante numerosos, né? Daí no 21 diz o seguinte: depois que eles venceram essa batalha, né? Os nefitas venceram essa batalha, daí o povo, os ladrões começaram a recuar, começaram a ir de volta, né? E no 21 diz o seguinte: os nefitas faziam contínuas incursões de dia e à noite, caindo sobre os inimigos e matando-os aos milhares e às dezenas de milhares. Tá? Então eles continuaram, né, lutando para combater aqueles ladrões e para expulsá-los dali. E no 27 diz o seguinte: e muitos milhares entregaram-se aos nefitas como prisioneiros, e os restantes foram mortos. Tá? Então eles conseguiram vitória sobre os ladrões de Gadianton. Aí no 33 diz o seguinte: seus corações estavam cheios de alegria a ponto de verterem muitas lágrimas em virtude da imensa bondade de Deus, livrando-os das mãos de seus inimigos. E sabiam que era por causa de seu arrependimento e de sua humildade que haviam sido livrados de uma destruição eterna. Tá? Então era essa a situação. Tá? Então no fim eles venceram essas batalhas, venceram essa guerra. O exército dos ladrões. Quem não se rendeu foi morto. Eles combateram esse exército e tiveram vitória sobre ele. E no fim eles agradeceram a Deus, né, os nefitas agradeceram a Deus por tê-los livrado das mãos de seus inimigos. Tá? E no fim sabiam que era por causa de seu arrependimento e de sua humildade que haviam sido livrados de uma destruição eterna. Tá? Então, qual é a batalha que nós temos em nossa vida no momento atual? Por causa de nosso arrependimento e de nossa humildade, seremos livrados de uma destruição eterna. Tá? Então, a partir do momento que nós nos arrependermos de nossa iniquidade e nos tornarmos humildes, então vamos ser livrados da destruição. Tá certo? Que nós possamos pensar nessas coisas, possamos buscar sempre o arrependimento, a humildade, tá? Porque nós precisamos que o Pai Celestial nos livre dos nossos inimigos. Tá? Se aqui eles tinham inimigos de guerra, né? Outras pessoas, em nossa vida pode acontecer que o nosso inimigo seja outra pessoa, né? Outras pessoas, ou seja, qualquer outra situação que está nos impedindo de progredir, está nos impedindo de ser felizes, né? Esse é o nosso inimigo no momento atual. Para que nós possamos pensar o que fizeram esses nefitas, né? Para combater esse inimigo. Eles obedeceram todas as ordens do Senhor, obedeceram ao profeta, fizeram armazenamento,
se reuniram, se congregaram, né? Era o que eles precisavam fazer ali. Fortificaram ao redor de suas cidades, de seu lugar onde estavam reunidos, e batalharam, né? Uma vez, várias vezes, contra os ladrões e obtiveram êxito. Então eles oraram muito, eles se arrependeram, obedeceram aos mandamentos, obedeceram ao profeta e trabalharam bastante, né, para vencer esses inimigos e obtiveram êxito e no fim, por último, agradeceram, né? Agradeceram com lágrimas nos olhos, né, ao Pai Celestial por ter livrado eles dos inimigos. Nós possamos aplicar isso em nossa vida. Começar, quem ainda não faz, pode começar pelo dia de hoje. E essas breves ponderações sobre terceiro Nef, capítulo 4, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos amanhã, 6h20, 6h19, novamente, certo? Bom dia, obrigado pela companhia. Até amanhã.